Olá, gente, tudo bem? Nós estamos mais uma vez aqui no programa Pontuando e hoje eu trouxe um assunto muito interessante. Num vídeo anterior, nós falamos sobre Sêneca. Nós voltamos a falar de Sêneca, mas com um aprofundamento dessa ideia, um complemento das ideias, quase que uma atualização para o mundo atual e quase, vamos dizer assim, partindo um pouco para o futuro, porque a pessoa que eu trouxe aqui para palestrar, para debater junto comigo ideias interessantes a respeito do texto que eu li de Sêneca, ele é um terapeuta junguiano. Nós vamos falar um pouco de Carl Gustav Jung. E ele é o Dr. João, né? Eu vou dar um pequeno currículo dele, porque o currículo dele é imenso, e vocês vão gostar dessa conversa. Por quê? Porque a gente vai falar muito da atualidade, nós vamos falar muito da visão do homem, da maneira como nós, seres humanos, enxergamos a vida. Mas vamos fazer, apesar de a gente estar falando de Jung, a gente vai estar baseado na filosofia. A filosofia é aquela ideia de ser amigo do conhecimento. Então, você sempre buscar o conhecimento, inclusive a respeito de si próprio, porque a psicologia de Jung, a psicologia analítica, ela não deixa de ser uma psicologia que procura o autoconhecimento. Então, a filosofia também pode gerar em nós autoconhecimento, até por observação da realidade. Tudo bem, João? Tudo bem, José Roberto, obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui com você, com os ouvintes. Eu queria falar primeiro um seguinte tema, a questão da base filosófica do Jung, primeiro, como premissa para toda essa conversa, essa construção que a gente vai fazendo, que vai ser uma construção que vai trazendo perguntas dentro da dinâmica de trazer consciência às questões e aos temas que a gente vai elucidar. E não no sentido de trazer afirmações, respostas e nem dogmas sobre cada tema que vamos elaborar aqui em conjunto. Bacana. Pois é, eu sempre falo isso nos meus vídeos, que eu não sou coach de ninguém e que quando eu estou versando sobre um assunto, eu também estou aprendendo, também sou um aprendiz, e quando eu trago as regras que eu leio nos vários nas brochuras, né, nos livros, nas frases, no conhecimento que eu pretendo ter, é sempre o conhecimento na forma de quem está aprendendo e não de quem é douto para ensinar. Mas o João, ele tem uma linguagem legal, ele tem um conhecimento, ele é um terapeuta junguiano. Ele propôs uma pauta que eu vou ler e essa pauta nós vamos desenvolvendo, né? Eu vou falar um pouquinho dentro vamos dizer assim, do meu não conhecimento, né? Eu me julgo sempre aquela pessoa que está do lado do ouvinte, ou seja, eu também sou sem o conhecimento específico. Agora, ele tem um conhecimento específico muito bacana. Bom, depois da vinheta, eu vou passar a ler a minha introdução. Eu peço licença a ele para fazê-lo. 1 minuto, 1 segundo, né? Nós já estamos de volta. Bom, olha bem, o Dr. João Daniel Timpone, ele é advogado e terapeuta graduado em Direito pelo Instituto Viana Júnior. Ele publicou Viktor Frankl, O Sentido da Vida, O Amor que Me Instiga, e para a revista de Filoneuroterapia. E realizou o curso de Filoneuroterapia promovida por Rosângela Rossi, muito minha amiga, pessoa de meu conhecimento, de 2019 a 2022, Estudos e Prática da Psicoterapêutica em Foco em Psicologia Analítica, que é do Carl Gustav Jung, Logoterapia, Filosofia, Literatura, Arte, e tem mais uma série de outros conhecimentos, figuras aqui dentro do currículo dele, que não dá para eu falar porque é muita coisa. Mas ele é um estudioso, ele é um cara extremamente curioso. E ele me foi trazido porque eu não sei se você é namorado ou se você é noivo da Priscila. Noivo. É noivo, Terra Vernet. Pois é. Então, que é uma pessoa que já fez vários vídeos comigo, eu conheço muito, uma pessoa muito dinâmica, uma pensadora também, então é bacana, né? São um conjunto de pessoas que querem descobrir alguma coisa. Então, neste vídeo nós trazemos o Dr. João Daniel Timpone, como já disse, advogado e terapeuta, e que realizou o curso de Filoneuroterapia com a Rosângela Rossi. Bom, nós vamos conversar aqui a propósito do vídeo anterior que eu fiz de Sêneca, em que o título foi Aquilo que você vê ou como você vê,
te faz feliz ou infeliz, baseado num texto com um título que eu tentei resumir. E nesse bate-papo nós resolvemos que o doutor João Daniel fizesse uma abordagem a partir da psicologia analítica de Jung sobre os pontos que ele próprio destacou, que eu vou citar aqui. E essa será uma grande contribuição para nós, tá, gente? Porque é muito bacana a gente pegar, assim, a visão, uma visão já configurada, a respeito de um texto configurado há 2.000 anos atrás, que eu tentei fazer uma tradução, mas que é bacana que ele também faça essa tradução, ou pelo menos que ele levante pontos interessantes que têm a ver com a realidade atual, com a nossa realidade que vivemos agora. Nós sabemos que o Sêneca foi um filósofo estoico que viveu na Roma Antiga, né? O texto que eu realcei e que nós iremos tratar será, o texto tem esse título assim, é de acordo com a estimativa verdadeira ou falsa das coisas que somos felizes ou somos infelizes. Quer dizer, é de acordo com a estimativa verdadeira ou falsa que nós fazemos das coisas, é que nós somos felizes ou infelizes, né? Desta forma, faço considerações sobre a pauta do Dr. João nos trouxe, numa introdução que eu pretendo que seja rápida e superficial. No primeiro, a respeito da estimativa verdadeira ou falsa, se somos infelizes ou felizes, o Jung fala que nós não temos complexos, são os complexos que nos têm. Isso é uma coisa muito interessante. Uma segunda observação que ele destaca do texto é que em tempos difíceis em que nós estamos passando por uma catarse. A filosofia é a base desse pensamento. O quanto do nosso conteúdo não influencia no nosso pensamento, exatamente. E a catarse, normalmente, ela pega a todos começam a rever suas posições. Uma terceira observação é que a impressão que nós temos de um fato à noite é diferente da impressão que nós temos desse mesmo fato ao dia. Ou seja, qual que é a premissa? A gente se aconselha conforme a opinião e não conforme a natureza dos fatos. Se aconselha, se estabelece a maneira como nós nos sentimos num determinado estado de espírito. Inclusive, antes de nós iniciarmos aqui o vídeo, eu disse o seguinte: quando você lê um livro uma primeira vez, você tem uma leitura dele. Quando você lê pela segunda vez, você pensa, descobrir outras coisas. Na realidade, essas outras coisas estavam em você e não necessariamente no livro. É a mesma coisa que você sente diante de uma obra de arte. Ela te toca e ela resgata de você, né, algumas coisas que você se identifica e outras não, ou que outras naquele momento você não estava identificando. Então, tudo tem muito a ver com o momento e às vezes com a opinião de terceiros, né? O que é dito por terceiros, é uma quarta observação, tem mais importância do que eu sinto ou percebo. Muitas vezes a gente assiste um vídeo, vê a opinião de um analista e tudo, e concebe ela cabalmente. Isso não é uma coisa muito, muito interessante. A gente tem que colocar um ponto de interrogação. Então, o doutor aqui diz o seguinte: o quanto que nossas raízes, crenças, comportamento, nossa história familiar, cultural e social podem ser expressão da nossa individualidade ou não, ou seja, o quanto que os outros formam em nós, né? E o quanto que nós filtramos disso e às vezes nos afirmamos como personalidade. Bom, depois, tem uma colocação que eu faço no vídeo, que é o seguinte: cuidado com aquilo que pedimos a Deus, porque Ele pode nos atender. Isso aí é a maneira de pensar isso aí seria o seguinte: nós relativizar os nossos desejos e certezas, né? O homem sábio é aquele que seria de lembrar sobre o que oramos, se o que nós oramos pelo que nós pedimos efetivamente, se é uma coisa boa para nós, seria uma coisa a ser avaliada. A gente vê muita superfície das coisas. E como buscar entender a posição dos que pensam diferente de nós, antes de colocá-los no mesmo sistema de crenças que o nosso, é um outro ponto também. Outro ponto que ele destacou do texto de Sêneca que eu comentei, é difícil curar quem não se acredita estar doente. Nós estamos vivendo um momento desse, momento de crenças arraigadas a partir de noticiosos que não são necessariamente baseados em verdades, muitos que nos atemorizam, e que você não vai buscar a essência da coisa para ver se aquilo ali é fulcral, se aquilo ali é foco naquele momento de discussão a respeito daquele conjunto de coisas. Não vou dar exemplo, mas deu para entender. E uma sétima observação: nós estamos muito velhos para aprender.
Tem gente nova que diz isso. Eu estou muito velho para mudar de atitude. Como fazer a relativização das nossas certezas, né? Muitas das nossas certezas nos prendem a uma visão de mundo e a gente tem que lembrar que o mundo se transforma. As verdades às vezes se transformam e cabe mais coisas a serem observadas no nosso dia a dia. Ele vai falar sobre isso também. Vou falar um pouquinho de Jung. Jung e a psicologia analítica. Carl Gustav Jung, ele foi um psiquiatra, um psicoterapeuta suíço, fundador da psicologia analítica. O seu trabalho foi e permanece influente nos campos da psiquiatria, patologia, ciência da religião, literatura e áreas afins, né? E a psicologia profunda de Jung, o Jung ele explorou o consciente e o inconsciente como um todo. Ele dava grande importância para experiências simbólicas vividas por todas as pessoas e não apenas focava na história individual de cada um apenas. Dessa forma, é possível olhar para a humanidade, do pensamento dele, por meio das mais variadas lentes, isso é muito verdadeiro, como a religiosa, a artística, a intelectual, a cultural, entre outros. Ele reconheceu que as pessoas são influenciadas por fatores inconscientes que estão além de seus controles. Ele fala do inconsciente coletivo, que pode ser acessado com base em imagens arquetípicas. E ele tem uma ideia do que é o arquétipo. O arquétipo não é uma estrutura de definição nova, mas ele abraçou essa ideia. Eu não vou falar, não vou explicar especificamente arquétipo, mas vou dizer o seguinte: refere-se a experiências que moldam-se dentro de certos padrões reconhecidos pelas sociedades do mundo através dos séculos, formando uma espécie de conhecimento universal sobre determinados fenômenos. E esse inconsciente coletivo, ele é uma coisa tão saudável que ele ajudou a humanidade a chegar até aqui e sobreviver. A psicologia de Jung constitui uma psicologia da alma. Para Jung, o fundamento essencial da personalidade é a afetividade na forma de sentimento, sensibilidade, afeto e emoção. E o nosso texto tem o texto de Sêneca, o texto que nós vamos conversar com ele aqui, tem muito a ver com essa afetividade. Bom, então agora eu vou passar a palavra para o João Daniel e peço que ele faça a palestra dele, e eu vou pedir licença às vezes para fazer alguma interlocução, alguma intervenção, mas, João, fique à vontade, pode realçar o tema da forma como você quiser. Obrigado, José Roberto, aí, pelo elogio, pela introdução. Eu que queria, primeiro, colocar uma premissa, então, para a construção do raciocínio, que é o conceito de complexo. Só para dar uma introdução rápida ao tema, complexo para o Jung é uma rede de associações com uma tonalidade emocional. Então, cada experiência que eu vivo com figuras, por exemplo, com pai, mãe, cuidadores, Estado, igreja, social, eu passo a construir a minha representação subjetiva de dada figura a partir do que eu vivo, ou seja, da minha subjetividade. Essa seria um primeiro modo de olhar por um método causalista das experiências do comportamento humano, aquele que tem uma causa e efeito dentro do senso de realidade. É muito ligado à ideia de percepção, aquela imagem que eu tenho de determinada realidade. Tem a ver com a interpretação que eu faço, com a leitura que eu faço sobre as pessoas, sobre ideias, sobre coisas, e que difere muito do uso da razão da filosofia. A filosofia, dentro do texto do Sêneca, para fazer esse gancho com o que a gente estava conversando, ele divide em filosofia moral, filosofia racional e filosofia natural. Dentro da estrutura da filosofia, que eu achei bem interessante uma passagem do Sêneca, falando que a filosofia é um remédio. Nietzsche também falava isso. A filosofia, a arte são remédios para a mente. O pensar bem ajuda a se sentir bem. Quando nós vamos construindo um raciocínio sobre determinadas experiências que a gente vive, a gente não simplesmente repete aquele sentimento. A gente não olha mais aquele local de dor e passa a enxergar mais a realidade como ela é. Eu confronto a realidade, o aqui e o agora, na minha posição do aqui e agora. Então, muito parece que aquela ideia também de Ortega y Gasset, que eu sou eu e as minhas circunstâncias. Dentro de eu e minhas circunstâncias, eu tenho a compreensão de que a realidade muda o tempo todo. A minha realidade muda, as estruturas sociais, as estruturas econômicas, as estruturas jurídicas, tudo está em mutação. Então, como eu vou manejando o meu ego
o meu senso de realidade, o que eu sei sobre mim mesmo, dentro dessa estrutura do real. Isso tem também a ver com a ideia da persona, que é uma questão de adaptação ao coletivo. Uma adaptação junto com aquela ideia da máscara, da roupa que eu uso, da metáfora que eu lido para lidar com o mundo que eu vivo, né? Que não necessariamente engloba todos os conteúdos do inconsciente, que eu não conheço sobre mim mesmo, que esse seria o caso da sombra, e dentro também daquela ideia que você fala no último tópico do Deus, de Deus, que é o si mesmo, o arquétipo da totalidade para o Jung, que é a imagem de Deus que tem dentro da psique, não tem nada a ver com religião aqui. É simplesmente um arquétipo que diz a respeito do simbólico de uma função transcendente que eu posso construir dentro do uso da ampliação simbólica, dentro de uma cultura, do meu lado pessoal e do meu lado cultural, e dentro também do inconsciente coletivo, que são as representações coletivas, que vem ao lado da criatividade, da arte, da experiência subjetiva. Todo artista, ele desenvolve, ele elabora a sua percepção de mundo a partir do ego, de uma vontade deliberada, mas acessando essas camadas mais profundas da psique. É assim que ele começa a ter o reconhecimento social, porque são questões universais, todo mundo passa. Exemplo, por exemplo, dos complexos culturais hoje em dia, que nós estamos vivendo, a questão de ter o desafio de viver, de conviver com a diferença, com o masculino, com o feminino, com os povos indígenas, com a nossa ancestralidade, resgatar isso sem deixar que nossa psique simplesmente perca essa conexão com esse passado nosso, que ainda está muito recente. O passado do Brasil é sempre um passado recente, é um passado que não foi elaborado por muitas pessoas. Tem sempre a questão identitária. Roberto, o Gambini falou sobre isso, Darcy Ribeiro, o Sérgio Buarque de Holanda, em Raízes do Brasil, todos tratam essa questão da cultura, do que o brasileiro pensa que é e que, na verdade, ele não é. Isso é verdade. Deixa eu só colocar uma pitada aqui. Num dos livros do Jung, ele diz que ele foi até a Índia e que ele queria estudar essa estrutura simbólica, a questão religiosa e tudo, cultural, porque a Índia tem uma ancestralidade de milhares de anos, né? E uma porção de deuses, é uma visão um pouco diferente da greco-romana e de outros povos também. É uma visão bem deles mesmo, né? E aí, quando chegou na Índia, ele viu que alguns homens que eram amigos uns dos outros davam as mãos e ficavam abraçados juntos, como se fosse, na visão ocidental, vou chamar assim, na visão europeia, principalmente da época, que isso aconteceu na década de 30, isso aí seria, dentro da Europa, seria mal visto, né? Mas era uma questão cultural deles. Então ele falou assim, apesar de eu saber que aquilo era uma construção cultural deles e que aquilo ali não tinha conotação que poderia ser mal vista na sociedade ocidental europeia, eu fiquei incomodado, eu não gostei do que eu vi. Então, você vê como é que a cosmovisão da gente está fincada na nossa cultura, que mesmo quando nós discutimos em nós essa cultura, a gente se sente, vamos dizer assim, não vou chamar de agredido, mas a gente se sente desconfortável, né? E ele percebeu que quem estava colocando conceitos e visão naquele formato era ele. O formato em si não tinha nada daquilo, né? Então, eu achei muito interessante, ele fez questão de realçar isso, eu achei muito, muito bonito. Mas segue aí, é só para exemplificar a questão que você disse. O Jung tinha essa premissa de querer comprovar a teoria dele a partir de estudos empíricos. Então, nas viagens que ele via as manifestações dos arquétipos que ele estudava. Então, as representações eram diferentes, algumas próximas, por exemplo, da mitologia grega e da egípcia, são representações de deuses parecidos, de culturas e ritos. Tem algumas características semelhantes, mas era isso. Todo mundo tem a sua sombra. Então, Jung vivia também dentro de um determinado, ainda de um desafio de integrar de fato essas visões, né? De lidar com o novo dentro dessas culturas.
Mas ele tinha essa abertura, né, da pluralidade psíquica, não era aquela pessoa dogmática que ficava restrita ao seu mundo, à sua imagem e à sua semelhança, né? Ele respeitava, ele tinha essa vontade de conhecer. Era um desconhecido que motivava ele a ir até esses lugares, a Índia, a África. Também, quando você me falou da simbologia das mãos dadas, eu lembrei muito da cultura africana, daquela da simbologia da cooperação dentro da cultura, que ainda também é muito ligada, né, às nossas origens, da indígena africana aqui dentro do Brasil. Eu fui recentemente em Tiradentes e tinha aquele Museu da Santana. Como que a expressão dessas figuras, dessa representação mesmo de cultura é muito forte dentro ainda da nossa imagem, do nosso lado do imaginário, né? E, bem, por aí. Por aí. Bacana. Bom, então vamos fazer a sequência aí que você mais ou menos passou. Aqui a gente iria agora, poderia falar agora um pouco dentro pelo texto mesmo, é de acordo com a estimativa verdadeira ou falsa das coisas, que somos infelizes ou felizes. Como que seria traduzido dentro da filosofia, eu vou chamar de filosofia, né, mas da psicologia profunda de Jung, né? Quer dizer, a visão que a gente tem das coisas pode nos tornar felizes ou infelizes. Eu vou dar um exemplo aqui, é um exemplo pobre, mas eu acho que as pessoas vão entender. Por exemplo, você vê um carro muito bonito, né? Eu até cito isso no texto. E aí você envia esforços para comprar aquele carro. Quando você está dentro do carro, você percebe que ele é apenas um carro. Então, isso desgasta a sua felicidade. De certa forma, você se frustra. Na realidade, o que você apostou naquilo ali, à guisa de ser felicidade, vamos dizer assim, uma parte muito pequena de você, uma parte muito transitória. E eu defendo, e eu não sei baseado em quê, eu defendo que a felicidade é uma coisa natural da pessoa. Se ela precisar de uma coisa externa para estar feliz, ela não desenvolveu efetivamente a capacidade de ser feliz, né? Não estou dizendo que eu seja, estou dizendo que eu penso assim. Então, segue aí, me diz aí o que você acharia, nas suas palavras, que o Jung falaria sobre isso. Essa visão, principalmente, de achar o que eu penso sobre dado do real, condicionado à minha cultura, ainda é uma visão dentro do núcleo, talvez, do complexo, da percepção das experiências que eu vivi. Agora, quando eu penso, por exemplo, e analiso, que essa cultura está querendo me passar é uma felicidade associada ao consumo, não seria mais associada àquela ideia de imagem de sociedade do espetáculo, de sociedade de consumo, de que isso vai suprir o meu lado? Não, porque dentro do Jung agora, o ser na existência que traz a felicidade e a essência. É muito mais ligado a uma ideia de criatividade, quando eu consigo me expressar, ter minha autoexpressão, independentemente do que a cultura me condicionou. A cultura pode não trazer felicidade, pode trazer conforto, pode trazer status, pode trazer o que for. Mas a questão da individualidade, que é muito importante dentro da psicologia junguiana, é isso. Esse é o ponto-chave dentro do processo que ele chama de individuação. Aquele processo de se individuar, de se tornar o que se é. É aí que surge a felicidade autêntica dentro da visão de Jung, que é aquela visão ligada à sabedoria do todo. Se eu paro e reflito sobre a minha vida e vejo que determinado emprego, determinado trabalho, determinado estudo não condiz com o que eu tenho de mais profundo dentro da minha personalidade, com a minha expressão, eu posso ver que eu posso estar simplesmente sendo simplesmente pragmático, apenas pragmático, mas não tendo esse lado filosófico que é importante, que está muito associado à prática, por mais que as pessoas pensam que não. A filosofia, ela ajuda a viver melhor. A filosofia, como instrumento de pensamento, ela organiza a nossa mente e, a partir daí, a gente consegue tomar decisões mais orgânicas, decisões que também, dentro da filosofia natural, estão associadas mais com a nossa natureza, com a nossa essência, e não necessariamente só seguindo parâmetros culturais, dentro de família, dentro de Estado, dentro de igreja,
que são importantes, fazem parte do coletivo, mas para o Jung estão muito ainda associados dentro de uma consciência coletiva, aquela consciência ligada às convenções sociais, e não necessariamente uma convenção, ao que, não convenção, mas o que eu penso de fato, o que eu tenho como identitário, o que eu tenho como individual, porque todo mundo tem isso. Todos nós temos. Tem aquele pessoal que são os minimalistas, né? Tem um caso específico de um cara que se tornou até um papa, o papa do negócio, ele escreveu um livro, e eu não vou lembrar o nome dele aqui, mas ele tinha um carro de não sei quantos milhões de dólares, um apartamento não sei quantos milhões de dólares, e ele vivia uma vida lá no jet set lá em cima, o cara era muito rico, e de repente ele vendeu tudo e foi viver uma vida muito simples. E tem um outro cara que fez um movimento semelhante, o nome dele é Eduardo Moreira, ele trabalhava em grandes bancos aí, em transações financeiras, e é conhecedor de mercado, e trabalhava para grandes empresas, e de repente ele voltou para o Brasil, viver no Brasil, ainda trabalhando nessas instituições, e rolou que ele fez uma imersão numa periferia. Nessa imersão, ele mudou a vida dele, tá? Ele viu que determinadas coisas muito simples faziam aquelas pessoas muito felizes, né? E ele percebeu que tudo aquilo que ele vivia nas idas e vindas dele sobre capital, compra de apartamentos e grandes transações financeiras, que aquilo ali não trazia necessariamente uma felicidade, aquilo era uma forma de viver, né? Então eu comparo isso aí ao minimalismo, né? O minimalismo, o que o cara fez? Ele tirou todas as gorduras, que eram muitas, e foi ver a sua essência. E o que nós estamos falando aqui da felicidade, por exemplo, é uma coisa bastante essencial. E todos os adereços que nós temos na nossa vida, eles são, na realidade, culturais, né? Inclusive na própria religiosidade, que é um tema muito perigoso, muito difícil da gente tratar, porque a gente fere melindres, né? Mas, assim, as estruturas dos dogmas das religiões, elas são levadas como se fossem a letra de Deus. E ninguém esteve com ele, efetivamente, para dizer se ele assina embaixo, né? Então, eu acho que a nossa pergunta aqui é o seguinte: aquilo que você vê realmente, que você crê que está acontecendo, é realmente a verdade? Eu acho que essa que foi a pergunta inicial. Mas segue aí, vamos lá. Muito do que eu vejo faz parte de quem eu sou, faz parte da minha subjetividade. Muito, a não ser que você faça um esforço hercúleo para colocar tudo de como forma objetiva, trazer consciência para cada tema que você enxerga, que você se relaciona dentro da estrutura do real. Muito do que eu vejo é, sim, fruto da minha própria imagem. Por isso a importância do autoconhecimento, para ter a compreensão de qual imagem é interior e qual imagem é externa, né? O processo simbólico, diferentemente do sinal, que representa apenas uma ideia, é isso. Ele tem um núcleo aberto de significados. Essas são as imagens interiores que nós temos acesso na nossa psique. Agora, o que é a imagem que vem do outdoor, da propaganda, da marca, e que influencia no meu comportamento, que aí é importante fazer essa separação do que é cultural, dentro de uma realidade que a gente vive, e do que é individual. Não é? Então, é nesse sentido, muito do que eu vejo. A minha valorização, primeiro, dentro daquela estrutura de sentimento e pensamento dentro de tipos psicológicos do Jung. Sentimento é uma função relacionada a juízo de valor. Pensamento é relacionado àquela atribuição de significado. São ambas funções de julgamento, são funções racionais que fazem aquela análise dentro da estrutura do real. O julgamento, ele coloca tudo como bem e mal. Bom, ruim, feio, bonito. Então, isso ele reduz muito a essas dicotomias que não explora mais, igual você falou no seu vídeo anterior, as matizes do pensamento, aquele lado intermediário da realidade, porque tudo é dual. Tem o simbolismo dentro do taoísmo também, do yin e yang. Tudo é escuro, tudo é claro. Masculino e feminino, ambas as energias coexistindo dentro da estrutura psíquica de cada ser. Beleza. O Daniel, você acredita, olhando aí, porque nesse texto aí,
eu falo que parece que a gente vive, eu acho que em vários momentos da humanidade nós vivemos isso, mas parece que nesse momento nós estamos vivendo uma certa catarse, e essa catarse, ela é mundial. Você vê, por exemplo, nós tínhamos uma sociedade hierarquizada até mais ou menos a década de 50, né? Depois veio a contracultura ela foi uma atividade política, mas dentro de um estamento da sociedade que falava apenas de valores da religião, coisas ligadas à religião, coisas ligadas a costumes, maneiras de proceder, maneira de namorar, de casar, a maneira como a mulher se relacionava na sociedade, a liberação da mulher e tal. Não foi propriamente uma inversão não mexeu com a estrutura política das classes, né? Então foi um movimento que eu vou ousar dizer que foi um movimento burguês, ele foi um movimento mediano, mas ele visava mexer com as estruturas, né? E parece que e ele tinha vindo depois da Segunda Guerra Mundial, com a queda do fascismo, do nazismo, e também modificações lá nos países de esquerda, onde as ditaduras, as maneiras de viver muito engessadas, tudo aquilo foi discutido ali em nível mundial, tanto de um lado quanto do outro, até mesmo na religião, né? A religião oriental emerge nesse momento, inclusive a indiana, e a gente toma contato com outras sociedades. E hoje, uns 70 anos depois, pelo menos 60 anos depois da contracultura, mais quase 80 anos depois da queda do fascismo e a modificação da estrutura das sociedades hierarquizadas, a gente parece que vive uma nova catarse, né? E tem gente que está fazendo um movimento de libertação no sentido contrário da história. E outros querem aprofundar essa Isso, libertação num outro sentido. Quer dizer, nós isso. ainda temos aí, eu não sei que arquétipo é esse aí, mas nós estamos vivendo a catarse. Você concordaria, à luz das palavras de um, você concordaria com essa catarse e de que forma que ela está acontecendo, com isso tudo que eu falei? É isso dito de outras palavras. É a Ah, questão da massificação. Jung coloca que todos os ismos, nacionalismo, socialismo, capitalismo, tudo que é grupo, tudo que é massa, para o Jung é uma espécie de dissociação psíquica, porque a pessoa para de representar os próprios conteúdos individuais e coloca todos projetados no coletivo. Se vira uma identificação projetiva. Se eu tenho um exemplo da função dentro do Jung, uma função religiosa, não no sentido de religião, de que eu vou obedecer dogmas, mas uma função na psique relacionada ao sagrado. Se eu não compreendo isso bem, eu posso projetar num líder político, eu posso projetar num líder comunitário, eu coloco e delego a autoridade da fala, da responsabilidade do meu comportamento no outro. E olha como que isso é fácil, como é simples, isso que é o que está acontecendo dentro de todo esse jogo político hoje em dia. É a manipulação de associações, de ideologias, para conceder às pessoas uma visão de mundo que pode corresponder ou não ao real. Dentro das eu, fake news. uma das observações que você colocou aí diz respeito à questão da opinião dos outros, né? O que é dito por terceiros tem mais importância do que eu sinto e percebo. Você faz até uma pergunta. O quanto de nossas raízes, crenças, comportamentos, nossa história familiar, cultural e social pode ser expressão da nossa individualidade ou não? Eu acho que você acabou de falar isso aí, né? A catarse seria exatamente. Eu noto que determinados mundos. Eu estou pisando em ovos aqui porque nós estamos vivendo uma situação aqui no Brasil muito polarizada. E eu não quero entrar nessa polarização, porque se você é crítico e se você se pretende lustro, você sabe que você tem que ser dialético, né? Você tem que pesar os dois lados, né? Então, quer dizer, os dois lados. Mas, assim, quando eu assisto a opinião de um determinado ciclano, bem preparado que seja, ou de um outro que também é bem preparado, mas que não existe uma sintonia, eu percebo o seguinte: aquela é uma parcela da visão da realidade. Se eu incorporar a opinião dele, na minha opinião, fica engessado, né? Porque ele pode estar errado, não é isso? Então,
esse sistema de crenças, você fala de individuação. Tem um filósofo chamado Byung-Chul Han, eu sempre cito ele, porque eu tenho lido muito ele atualmente. Ele fala o seguinte, que o tempo histórico que nós vivemos é o tempo da fluidez lá do Zygmunt Bauman, né? As relações são fluidas, as crenças são fluidas, as transformações são fluidas, as aquisições são fluidas, tudo nosso é muito rápido, muito lapso e muito rede social, né? E por conta disso, o Byung-Chul Han diz que nós não temos tempo de construir uma narrativa. Essa narrativa seria a minha história pessoal. Então, será que porque eu estou sempre perseguindo opiniões, olhando observações de outros, será que eu estou a não ter a minha narrativa individual? Eu não estou construindo bem a minha individuação, né? Ou seja, na juventude, quando você precisa do tempo de você largar a família, largar os conceitos, se construir individualmente, tem muito de uma rebeldia aí para você ser outro que não aquilo apenas produto da sua família, da sua cultura, né? Eu acho que nós estamos diante disso outra vez. A gente não está construindo essa individuação, ou pelo menos a gente não está criando uma narrativa desse indivíduo formado, né? Eu acho isso muito importante. Queria que você falasse um pouquinho disso aí à luz do Jung. Isso é interessante, que dentro da estrutura, quando eu começo a ser criativo, eu consigo separar o que é meu, o que é do outro. O que é que veio da minha família, que me influenciou positivamente, que hoje faz parte de mim, mas não necessariamente é quem eu sou, o que eu consigo separar dentro da minha personalidade. Por exemplo, eu fui influenciado por uma família de pais professores, minha mãe era professora de literatura, meu pai professor de história, e de história antiga e de filosofia. O que hoje eu já não uso isso. Desde cedo isso foi me construindo, isso me ajudou muito dentro do meu próprio processo. Uhum. Agora, tem aspectos que eu concordo que faz parte de hoje de quem eu sou e tem crenças que já não dá mais para mim, que eu fui questionando, que eu fui dialogando dentro das minhas experiências de vida, dentro do meu pensamento. E aí é assim que a gente faz, é com um diálogo, aquele processo de tese, antítese e síntese. Nunca é uma coisa ou outra, sempre é isso e aquilo, mas ao mesmo tempo separando o joio do trigo, do que vale a pena levar dentro da minha bagagem e o que não vale. É um pouco essa ideia de construção desse processo de informação, que é muito relacionado também ao simbólico, né? Não só o lado causalista. Eu vou interpretando, eu vou fazendo minha terapia, eu vou dialogando com as pessoas, é a partir daí que eu vou mudando e reestruturando a minha visão. E você vai criando a sua cultura também. A questão do sistema de crenças, isso é uma pergunta que eu estou te fazendo pessoalmente. Você acredita que o sistema de crenças culturais, de uma maneira geral, a forma como nós nos relacionamos, que alguns creem que deve ser de uma forma, outros acham que deve ser de outra, as questões religiosas, as questões de análise. Vou citar um exemplo. Por exemplo, o brasileiro é visto como o homem cordial, definido lá por Gilberto Freire, né? E, de certa forma, o pai do Buarque lá, o Sérgio Buarque, ele milita um pouco nessa teoria também, ele também passa um pouco da cordialidade do homem, né? E os modernos sociólogos observam que o brasileiro ele não é cordial, né? Ele é solícito e solidário, mas desde que haja uma catástrofe. Ele não é cotidianamente solitário e não é cotidiano, ele é muito sociável, né? E, vamos dizer assim, ele é condescendente. Como é que a gente fala? Complacente. Ele é complacente com coisas que ele pensa que são aviltantes, mas que ele admite estar perto dele. Ok? Eu estou falando assim de um nível muito teórico, mas a palavra que um rapaz, um sociólogo usou aí é complacência mesmo. Se eu discordo de uma coisa e convivo com aquilo, admitindo que aquilo ali está do meu lado, fica parecendo que eu sou liberal. Na realidade, eu não sou liberal, eu sou apenas complacente. Eu estou violando meu sistema de crenças. Mas aquilo que está ali do meu lado, que é diferente da minha postura, da minha maneira de pensar, que eu convivo, eu continuo não aceitando, então eu não transformo a minha crença, eu não aceito, né? Vamos dizer assim, você é uma pessoa extremamente moralista,
só acredita em relação homem e mulher, mas você convive com homossexuais, com prostitutas e tal, trabalhadoras do sexo, vou falar assim, prostituta fica meio forte. Você convive com aquilo ali. Você hibridiza a sua vida com aquilo ali, mas você não concorda com isso, em absoluto. Não é que você não tenha que concordar, entenda o que eu estou falando, o nosso público entenda, não é que você não tem que concordar, é que você não aceita aquilo, mas você convive com aquilo. Então, ao conviver com aquilo, você seria complacente, concorda? Mas você não aceita. No primeiro momento em que há um julgamento, em que alguém tem que ser expurgado por causa de um corpo de crença, por exemplo, não, o homossexualismo é uma coisa horrível, você está ali disposto a botar o dedo na cara e acusar. Isso aí mostra que você na realidade, está dentro de um sistema de crença, que você convive com aquilo complacentemente, mas que você não aceita. É possível, né, na individuação, você acha que nós conseguimos mudar a nossa sociedade, ou que a sociedade vai mudar o seu sistema de crenças, seja ela uma sociedade que já está um pouco mais avançada, que também tem um sistema de crenças presas, né? Não pensa que as pessoas que se modernizaram no pensamento, que aceitaram formas diferentes de viver, que elas também não cristalizaram em algumas formas. Ainda tem coisas para evoluir, né? Sim. O que Jung acha do sistema de crenças aí, dessa transformação? Olha, o Jung conversa sempre com a possibilidade de fazer o autoexame. Dentro do contexto do Ortega também, de ideias e crenças, a crença condiciona muito mais o comportamento do que as próprias ideias. Muitas pessoas que têm a personalidade mais sentimento, elas são muito mais movidas por juízos de valor do que pelo próprio pensamento. Elas não se examinam, elas vão vivendo a vida de forma, muitas vezes, inconsciente. Então, aí também vem a questão da sombra. Tudo que eu julgo, que me irrita, que eu critico de forma veemente, faz parte de um lado sombrio meu, que eu preciso analisar. Então, precisa ter esse diálogo para que não haja projeção e eu vá conseguindo recolhendo essas projeções. É difícil, é um processo doído, mas ele vai, na prática, vai acontecendo, entendeu? Com o diálogo. Eu acredito muito na possibilidade do diálogo, do discernimento, principalmente da consciência. Sêneca também falava isso, né? A vida feliz, ela precisa ser uma vida consciente. Então, vamos buscar colocar luz nas coisas, buscar, igual o Sêneca falava, na sabedoria, a virtude, que aí a gente vai conseguindo dialogar melhor com o que me aparece, com o que me aparenta. Né? Entendi. João, você acha que a sociedade brasileira, as regiões brasileiras, elas mostram que nós somos muito diferentes entre nós, né? Mas nós estamos descobrindo que existem verdadeiros abismos de forma de ser e de pensamentos, né? Pessoas que convivem com a gente no dia a dia, quando aparece uma ideia assim, muito para frente, às vezes muito esdrúxulas, algumas delas abraçam aquilo ali de uma maneira e a gente fica assim, sem entender o que eu não estava vendo antes, né? E essa pessoa se surpreende com você e faz o mesmo pensamento. O que eu não estava vendo antes? Eu acho que nós ainda não somos uma sociedade assim. Talvez ainda não existe uma brasilidade. A nossa sociedade é jovem. Mas você acha que o Jung, como é que ele avaliaria a nossa sociedade? Se você sentir dificuldade de falar sobre isso, eu vou entender, porque a gente não tem. Mas você citou aí Paulo Freire, você citou Sérgio Buarque. Como é que você acha que... Quando você falou de cidade, eu lembrei primeiro de um pós-junguiano, era o Hillman, ele falava de psicologia em cidades. Quando ele fala que a alma não existe só dentro daquela ideia da psicologia junguiana de interioridade, de vida contemplativa, de profundidade, mas existe fora. Ou seja, para o Hillman, as cidades elas têm essência, elas têm uma certa forma de se mostrarem. Por exemplo, Juiz de Fora, cidade criada e construída dentro do âmbito do comércio. Olha como que ela tem certas peculiaridades de comportamento. As pessoas aqui têm determinadas prioridades, têm determinadas leituras parecidas de realidade. É uma forma que não é só individual, mas é coletiva e vem da própria cidade. Uma das formas de você dialogar com isso também é pensando o que eu tenho de mim, que é coletivo, o que eu assimilei dentro
da minha leitura de mundo a partir da minha própria cidade, porque isso está influenciando o tempo todo. Ah, Não, para o próprio Jung, a psique, quanto mais você vê as camadas, investiga as camadas, mais ele descobre que a psique é mundo. Ele fala que tudo é psíquico, que tudo é imagem. Então, como que a gente assimila o tempo todo também essa essência, essa forma do mundo se comunicar com a gente, além da forma que a gente se comunica com ele? É sempre um diálogo, não é uma via única, unilateral. Pensei tem nesse sentido. entendi. Tem um autor que ele é ele é da teosofia, e a partir da teosofia eles têm a antroposofia, que inclusive virou uma ciência médica. Mas o corpo a estrutura da antroposofia era bem associada à teosofia. Então ele fala da personalidade dos povos. É uma leitura assim meio esotérica, né? Então ele fala assim que existe, por exemplo, vamos falar da sociedade italiana. A sociedade italiana ela se configurou como uma sociedade depois da reunião da Itália ali no início do século passado. Ali se configurou o povo italiano. E ele se configurou exatamente porque ele adquiriu uma personalidade ímpar, né, dele, específica. E ele fala da personalidade do Senhor dos Povos. Então, eu não vou tentar explicar o que é o Senhor dos Povos, porque eu já tenho muito tempo que eu li sobre isso, e isso aí é um tema esotérico. Mas eu estou usando isso aí como figura, né? Então, eu acho o seguinte, essa questão da personalidade dos povos, eu acho que existe. Eu acho que quando uma nação chega a ser uma nação, ela tem uma personalidade, né? Que é uma estrutura conceitual, uma estrutura eu acho que a do Brasil é muito fragmentada, né? Porque nós ainda não unimos as etnias que existem aqui dentro, né? A gente ainda não configurou. Então, por exemplo, nós usamos as palavras, o jeito de ser do indígena, a comida do indígena, nós usamos a cultura negra em larga escala, usamos a cultura branca, mas a gente não entende isso de uma forma integrada dentro de uma brasilidade, né? E Isso. é o que você falou aí do processo de individuação. Eu não sei se o nosso público está. Diz aí. É isso aí, integrando, tendo consciência que a identidade brasileira é constituída dessa pluralidade psíquica, a gente tem essa premissa da riqueza da nossa cultura. A gente não tem aquela ideia de que é isso ou é aquilo da identidade formatada, por exemplo, dentro da Europa, que teve anos já de constituição de Estado. Aqui não, aqui a gente está vivendo ainda um processo identitário. Isso vai sendo constituído, ou, por exemplo, você vai no museu, você vai percebendo como que a manifestação com a expressão artística, aquilo vai te trazendo conteúdos que antes você não podia não perceber, que aquilo fazia parte da sua cultura, da história do país que você vive, que você não tinha olhado, simplesmente por ter dissociado, está dentro dessa cultura unilateralizada, da sociedade do desempenho que você falou, daquele filósofo, do Sheehan, e dessa ideia de cultura excessivamente racionalista, que tudo tem que ter um objetivo, uma meta, um tempo, um prazo, uma regra, um princípio. Não é. Onde está o espaço para a ânima, para a figura do Jung, né? O arquétipo da alteridade? Onde está o espaço da constituição da própria identidade dentro desse lugar, desse tempo, desse espaço que eu vivo? Faz parte da investigação de rever as ideias da historicidade, da nossa historicidade, da nossa história, do que fez parte da nossa família, do nosso estado, das nossas expressões, para ir integrando isso. Inclusive dentro das próprias mitologias, da mitologia africana e da mitologia indígena. Né? Ah, você falou de alteridade aí. A nossa sociedade ela não entende exatamente a alteridade, né? E o Jung ele tem uma expressão, eu acho que a mais expressiva para mim é a expressão do Yin e Yang, né? Que ele pegou da filosofia oriental, do budismo, foi onde ele pegou, não? Taoísmo. A do taoísmo, pois é, que são os complementos, né? E a Isso. alteridade seria, me corrija se eu estiver explicando errado, mas a alteridade seria você permitir que o yin
e o yin e o yang revezassem na sua forma de transparecer na sociedade. Fosse aceita as duas premissas, porque elas são complementares, né? Uma e outra, né? E uma outra coisa que nós teríamos aqui que bancar alteridade também, não seria apenas homem e mulher, o princípio masculino e o princípio feminino, mas também as etnias, né? Por exemplo, você vê em termos de salários aqui, você tem o maior salário e hegemonia do homem branco. Nós ainda temos isso, a nossa sociedade, as formações de instituições, quem tem representação e tudo, principalmente homens e brancos. Em segundo lugar, vem a mulher branca, em termos de salário, ela ganha. Né? Em terceiro lugar, vem o homem negro, ou pardo, ou híbrido. E, em último lugar, a mulher negra, ou parda, ou híbrida. Né? Inclusive, tem até um estudo que diz assim que a mulher negra é a mulher mais abandonada, que mais cria filhos sozinha. São muitas das mulheres negras têm filhos solo, são mães solo, né? Não tem essa composição com o homem, e na escala de salários, ela é a mais desvalorizada, quer dizer, a mais desvalida. E por causa disso, porque ela consegue sobreviver e se adaptar e criar seus filhos, ela é a mais valorosa, pelo menos na minha opinião, né? E para mim, ela chega a ser um ser muito bonito, porque ela é muito presente na nossa sociedade, muito massacrada. Quer dizer, então, a gente não tem a alteridade do híbrido, né? É sempre parte para o branco, a gente não tem a alteridade da composição entre o branco, a mulher e o homem, quer dizer, falta na nossa sociedade muito dessa integração, né? Integração. Eu gostei muito disso que você fez emergir aí. No finalzinho, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre arquétipo, só para o nosso pessoal entender. Mas antes disso, você realçou um comentário do meu vídeo. Eu disse o seguinte, a partir de uma fala de Sêneca, ele disse o seguinte: cuidado com o que nós pedimos a Deus, que Ele pode nos atender. E você fez o seguinte comentário: relativizar desejos e certezas, o homem sábio lembrar sobre o que oramos, a gente vê só a superfície das coisas, nós somos muito imediatistas, e como buscar entender a posição dos que pensam diferentemente de nós, antes de colocá-los no mesmo sistema de crença que o nosso, né, que o meu, por exemplo. Fala um pouquinho sobre isso aí. Dentro dessa passagem do Sêneca, eu relacionei muito com o arquétipo do si mesmo, que é o arquétipo da totalidade. Dentro desse processo de individuação, às vezes acontecem situações que o ego não gostaria que acontecesse, ou mesmo que gostaria que acontecesse, ele sente que não era bem aquilo, porque ele não conseguiu enxergar a situação pelo todo, não conseguiu compreender o todo pela parte. Ele sempre estava olhando a parte pelo todo. Então, por exemplo, que meus desejos que eu queria quando eu tinha 20 anos, não mesmo agora que eu tenho 30. Isso foi mudando de acordo com as experiências que eu tive. Então, dentro dessa questão do arquétipo, é isso. Por exemplo, o arquétipo de pai. A experiência dentro do lado do mundo jurídico, por exemplo, é uma experiência condicionada por regras, princípios, por uma certa burocracia. Como eu consigo integrar, por exemplo, os meus ideais, a minha própria expressão de mundo dentro desse sistema? Existe parte para essa individualidade dentro desse mundo? Não sei. Pode existir ou pode não existir. Então, isso vai vendo muito assim dentro desse processo dialógico do que eu vou realmente enxergando como possibilidade na minha vida que eu vou decidindo. Mais ou menos por isso. Eu enfatizei essa frase porque isso eu ouvi uma vez eu ouvi isso de uma religiosa dentro de um colégio religioso, uma freira, e que ela conversando conosco assim na sala, né, lá dos professores, ela virou e falou assim: gente, cuidado com o que você pede a Deus, que você pode ser atendido, né? Quer dizer, isso significa o seguinte, que aquilo que você pede a Deus, que é um desejo seu,
circunstancial não é necessariamente uma coisa boa para você e que vai te trazer um problema muito grande lá na frente, né? E de repente você não tem essa É. percepção. Mas Bruno, só para complementar essa ideia, o Jung, ele sim, tinha essa compreensão de Deus de sendo um lado paradoxal. Dentro de Deus existe a figura do bem e do mal. Dentro do Antigo Testamento, por exemplo, do Javé, era um Deus que do Jung, que ele tinha essa visão um pouco contracultural, era a questão de que era um Deus que, por não ter consciência, por ser inconsciente, não conseguia ser só bom. Ele era bom e mal o tempo todo. Tanto que tem aquela passagem bíblica do Jó, da resposta a Jó, é essa a ideia, do que desconfia do próprio fiel. Mais ou menos isso. bacana. Aqui, uma das últimas coisas, antes de você falar do arquétipo, eu queria falar dessa frase aqui, que eu acho que essa frase ela é muito emblemática para o nosso momento atual que vivemos aqui no Brasil. É difícil curar quem acredita não estar doente. Você realçou isso aí e você colocou o seguinte: qual a importância atual do autoconhecimento para a integração dos conteúdos inconscientes? Como faço a distinção do real e as crenças que tenho sobre a realidade, as pessoas, o mundo e as coisas? Eu acho que isso aí, apesar de nós estarmos num momento de polarização, parece que existe um adoecimento psíquico, eu vou chamar assim, dos extremos dos polos, tá? Essa é uma opinião minha, você pode discordar. O nosso ouvinte que pode discordar também. Acredito que tem um lado que está mais próximo de uma realidade que melhora o país, e acredito que um outro lado está mais próximo de uma realidade que não faz diferença ou até o atrasa, porque fala de coisas que não são as mais importantes na vivência de uma sociedade. Mas, ainda assim, eu acho que existem doenças em cada uma das partes, porque elas elegem o ódio, né? E o ódio é a não aceitação da outra parte. Aí você imediatamente joga o diálogo, né? A gente deixa de ser dialético, porque você não consegue perceber o outro, você não conjuga com a realidade do outro em hipótese nenhuma, e você não entende por que você e o outro, o antípoda ótica sua, né? O oposto de você, por que você e o outro estão no mesmo barco, que já seria uma visão mais do inconsciente, mais da espiritualidade do homem, mais da história, da vivência do homem, né? Por que nós estamos vivendo isso? Por que o momento é catártico? Por que nós vivemos a polaridade? Porque existe uma doença social, tá certo? E aqueles que estão de um lado, vamos dizer assim, do lado mais certo da história, também estão adoecidos, talvez até se espelhando no outro, mas existe isso aí, né? Então, como curar alguém que não sabe que está doente? Até porque, quando você fala dessa doença, aqueles que estão realmente muito bem intencionados e não estão cegos, mas que estão cegos para as suas doenças, eles também mobilizam as suas raivas, os seus maus humores, os seus fígados, né? E param de fazer análises mais competentes da realidade, né? Comenta um bocadinho isso aí à luz da filosofia do Jung. Essa ideia da dissociação psíquica vem da unilateralidade. Você tem uma visão só um lado, um outro lado fica inconsciente. É importante trazer dentro desse lado simbólico, dentro desse processo de integração, a análise e a compreensão dos fatos dentro da realidade. Por exemplo, mitologia não é da estrutura do real, é do psíquico, é uma expressão da cultura de determinada época. Eu posso colocar a mitologia dentro da estrutura do real? É uma pergunta. Posso ou não posso? Porque vem muito do lado do uso político, do manejo político disso também, para a expressão de ideologia, do comportamento coletivo, de massa. Isso pode dissociar a psique, porque está sempre dentro de um movimento coletivo, de um grupo e de conteúdos que são simplesmente projetados fora. Não estão sendo trabalhados dentro. É importante trabalhar dentro, fazer análise, procurar saber, entender o que realmente está acontecendo naquilo dali, dentro daquele processo que eu estou vivendo. Eu acho que quem mais falaria bem, analisando a sociedade brasileira e dando um norte, tentando fazer com que as pessoas cheguem a um norte, seria seria a psicologia analítica, né? Porque ela teria uma visão assim, mais ampla, né? E
vamos dizer assim, os arquétipos são coisas das pessoas. Mas você acredita, e depois eu vou pedir para você falar um pouquinho para o nosso público, o que são arquétipos, que nós estamos usando essa palavra e não estamos explicando, né? E eu não sou douto, quem sabe disso é ele, viu, gente? Eu não sei, não. Mas você acredita que a sociedade brasileira está trabalhando algum tipo de arquétipo nesse momento, nessas circunstâncias que nós estamos vivendo? Olha, primeiro dentro da explicação do arquétipo. O arquétipo são tendências de comportamento que são herdadas da psique, na verdade. Então, em cada sociedade, em cada cultura, existe uma dada interpretação, uma dada representação dentro dessa estrutura. E ela surge, ela constela, não por vontade do ego, não com aquele ego que delibera, que decide sobre isso. Ela surge na mente. Então, ela surge na mente dependendo das situações, das experiências que eu vou ali lidando com a minha vida, dentro da minha estrutura real. E você perguntou, a última pergunta foi... A pergunta é o seguinte, se você já explicou sobre o arquétipo, né? Se nesse momento, se existe um arquétipo da sociedade brasileira e bipartida. Se você achar que não existe, não tem problema, só para exemplificar. Olha, eu fiz uma associação com o arquétipo do velho, mas daquele velho sábio, que não é o velho sábio, que é o velho do lado negativo, que é o verborrágico. É usado dentro do uso político muita verborragia, muito discurso, que às vezes não tem nada a ver ali dentro da mensagem que realmente importa dentro da democracia, dentro do que a gente quer para nossa ideia de bem comum, de coletivo. Então, eu pensei nessa possibilidade aí. Cada um enxerga de uma forma. Vem muito de cada pessoa, né? Na polaridade aí, né, a gente poderia eleger o arquétipo de um polo de uma forma e do polo de outro. Mas tem muita coisa mesclada, né? A gente não está vivendo os extremos, né? Tem muita coisa mesclada. Às vezes você está situado num polo que não é exatamente como você pensa, e o outro está situado no outro que também não é exatamente o que você pensa. O Daniel, eu vou caminhar para o final do nosso vídeo, porque ele já está aqui na coisa de 1 hora, e eu quero que os nossos internautas assistam. Eu sempre falo com o pessoal o seguinte: se você não conseguir assistir o vídeo todo, porque você tem um mundo de coisas para fazer, vá assistindo aos poucos e refletindo sobre os pontos que nós estamos falando. Então, eu queria falar da última coisa que você deixou aqui mencionado. Estamos muito velhos para aprender. Eu acho que agora nós vamos falar assim, vai ser a finalização realmente do vídeo, né? No vídeo sobre o Sêneca tem uma frase que o Sêneca elege como sendo não dá mais para eu aprender, você usou o termo estamos muito velhos para aprender. Eu vou pedir para você finalizar aí a sua fala fazendo o fechamento em cima dessa ideia. Nós estamos muito velhos para aprender, mesmo quando jovens, que a gente não quer mudar de atitude, a gente fala assim, eu estou muito velho para mudar isso aí. Quer dizer, eu estou petrificado, calcificado, eu não quero mudar. E essa é a ideia do velho, né? O velho é aquele que está com as carótidas calcificadas, com as juntas duras e tal. Eu sou velho, não sinto nada disso, não, hein? Mas, vamos dizer assim, as estruturas velhas são vistas como estruturas imutáveis, que elas vão morrer assim, que elas vão decair a partir disso. Isso é uma bobagem. Eu acho que a gente pode mudar a todo momento. Mas deixa o João falar. Estamos muito velhos para mudar? E aí? Não estamos. Dentro daquela noção de que toda estrutura está em contínua mutação, nem toda estrutura é rígida, elas têm uma certa flexibilidade, existe uma possibilidade de questionar as instituições dentro do respeito da democracia, do jogo, né, democrático, dentro do direito de cada um. Não existe essa possibilidade. Tem, sim, espaço para o novo, tem espaço para o espontâneo, para o criativo, para o logos criativo, para o pensamento que traz e surge um novo para a vida, que não está simplesmente condicionado ao passado, a uma ideologia, a um momento político histórico, porque não é assim, a história sempre foi um pêndulo. Então, ela está em processo. Ela está em processo e ela está em transmutação. Nós também.
devemos estar, é importante estar. É importante estar. Eu sinto, por exemplo, que eu mudei muito, inclusive a partir do momento que eu comecei, eu não saí da sala de aula, mas vamos dizer assim, que eu saí da sala de aula e vim mexer com mídias e tudo, eu fui obrigado a me transformar. A primeira vez que eu me vi no vídeo, eu não gostei de nada do que eu vi. E depois eu percebi que é assim mesmo, né? A gente está o tempo todo diante de um espelho, né? Você pensa que você tem um gestual, você tem outro. Você pensa que você está bem, você não está bem. Você pensa que está mal, às vezes você não está mal. Quer dizer, a nossa visão é muito na base do achismo, né? Agora, caminhando para o final do vídeo, eu vou fazer uma pergunta para o João, seguinte: ô João, algumas pessoas precisam de conselhos, de aconselhamento, mesmo de terapia. Você é um terapeuta, você clinica, você trabalha com grupos, ou trabalha com pessoas individualmente? Como é que é o seu trabalho nessa área? Eu atendo hoje em dia online, dentro desse processo do Jung, de jornada de individuação, dentro dessa ótica, dessa escuta, e, ao mesmo tempo, eu uso também a literatura, a arte, o processo de expressão artística. Eu acho importante que, dentro de todo o processo terapêutico, a gente tenha um espaço para a escuta e para o atendimento da pessoa como ela é, e não querendo colocar a pessoa em moldes. Então, quem quiser conversar comigo pode me mandar aí um WhatsApp, que eu tô aqui para receber, para acolher, e passar a mensagem que o diálogo é sempre. Importante. Oi, oi, travou aí? Será que foi você ou sou eu, hein? Voltou? Meu. Deu conexão estável. Você conseguiu pegar a mensagem até o final? Não, né? Não, consegui. Você travou logo depois que você terminou de falar. Acho que deu sim. Ah, sim. Você falou sobre o WhatsApp. Eu Sim. vou, eu vou pedir para você passar depois para mim por WhatsApp. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui agora. Gente, Tá então olha ótimo. bem, esse bate-papo aqui com o João, terapeuta, uma pessoa que avaliou, gostou do texto do Sêneca, gostou inclusive das falas que eu fiz, do que eu realcei, ele realçou alguns pontos que ele também achou importante. Eu convido você a rever o vídeo do Sêneca para você entender por que nós fizemos esse bate-papo. A psicologia analítica de Jung, ela é muito interessante, ela é bastante profunda, ela considera o homem num universo muito mais amplo, ela é menos, ela categoriza menos, inclusive ela não é vista como ciência exatamente porque ela não é pensada dentro dos parâmetros da ciência, mas ela está ligada não aos modernos, ela está ligada à visão dos clássicos, né? Ela tem mais a ver com a filosofia antiga, que era muito mais rica, que em alguns momentos ela era assim, mais espiritualista, mais esotérica, mas que traduzia muitas das funções do homem. O homem é muito mais do que aquilo que ele aparenta ser. E quanto mais densidade a gente colocar na figura do ser humano, a título de que você é científico, que você é moderno, menos capacidade você tem de vê-lo, o ser humano, não o homem, o ser humano mais integralmente, né? As outras ciências, as outras filosofias veem o ser humano com dimensões muito mais multiplicadas do que a nossa ciência ocidental, embora a nossa ciência seja valorosa. E Jung é uma grande expressão dentro desse pensamento. Bom, eu vou agradecer aqui a presença do João. Se o João quiser deixar mais alguma mensagem aí, fica à vontade, João, que depois eu vou finalizar o vídeo. Fique à vontade. Sim. Só para lembrar que o Jung tem uma parte que ele tem uma interpretação de causa e efeito, sim, de relações causais, que é a parte do complexo, que é feita a partir de associação de palavras. Então, tem uma parte que é a parte, sim, da percepção da natureza. E ela integra a ciência, a arte e a filosofia. Ela é dialógica, esse processo. Bacana. Quer dizer, ela está sempre em diálogo com outras Ele partes era do um mundo. empirista. E é empirista, exatamente. Ou seja, de atuação, né? Não é, vamos dizer assim, tecnicista, vamos dizer assim. Bom, isso é a maneira como eu estou entendendo. Depois você vai conversar aí com o doutor João aí. Bom, então eu agradeço aqui
a sua presença, João. Agradeço aqui o nosso internauta. Espero que você tenha tido proveito nessa discussão nossa para entender um pouquinho da psicologia analítica. A gente pode considerar a participação do João, né? Doutor João, que ele é um terapeuta, em outras oportunidades. E eu fico muito feliz de ter estado aqui com vocês. E até o próximo programa Pontuando, onde nós vamos conversar sobre assuntos que nós acharmos muito interessantes. Muito obrigado e até o próximo Pontuando.